Fala galera, voltamos e, bom, no quadro, na tela, nós temos mais uma classificação, as constituições quanto à ideologia. Mais uma classificação para a gente matar aqui. Quanto à ideologia, nós temos mais um dado que é muito tranquilo, mas muito de verdade, tá? As constituições que podem ser classificadas como ecléticas, também chamadas de pragmáticas, em algumas provas vocês encontram dessa maneira, e aquelas constituições que são tidas como ortodoxas. Eu acho que também, o próprio nome já indica o que a gente está querendo aqui, né? Constituições ecléticas. O que nós desenvolvemos? Também chamadas de compromissórias. São constituições dogmáticas que se fundam em várias ideologias. Lembra quando nós conversamos sobre as chamadas constituições dogmáticas? Aquela constituição que surge impondo um novo regime, estabelecendo uma nova ordem constitucional, mudando por completo o regime anterior. Constituições que eu anotei, inclusive, a palavra revolução. Uma Constituição eclética é aquela Constituição que vai romper regime, sim, todavia ela vai apresentar um ambiente de diversidade, de pluralismo, né? De diversas ideologias e em vários ambientes. Religiosa, política, enfim, por exemplo, olhar para a Constituição Brasileira de 1988, promulgada no dia 5 de outubro desse ano, é levar em consideração qual religião oficial ou qual a única religião adotada aqui pelo Brasil. Você vai dizer, não há uma religião una, não há uma religião oficial, nós vivemos um Estado laico, uma diversidade de credo religioso. Então, por isso, a Constituição brasileira deve ser classificada como eclética. Da mesma forma, qual é a linha política a seguir no Brasil? Não temos. Nós temos uma diversidade de ideologia política. O pluralismo político, inclusive, é tido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º da Constituição, seu parágrafo, seu inciso 5º, é uma das primeiras coisas que nós decoramos, o tal do Sociediva Plu, e o pluralismo. Aí a diversidade de ideologia política reflete claramente a ideia de sermos ou termos uma Constituição eclética, diferentemente de uma Constituição ortodoxa, que impõe uma única ideologia, uma só ideologia, seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo moral. A Constituição ortodoxa ela é muito nítida, muito clássica de ambientes que estabelecem regimes ditatoriais, que não é, por óbvio, o nosso caso, né? Então, quanto à ideologia, simples, Constituição de fácil entendimento. Quanto à finalidade, aqui a gente chega numa classificação já um pouco mais chata de se entender. Vamos lá? Olha aqui, ó. Quanto à finalidade, possivelmente quando lendo essa classificação aqui, se eu não tivesse colocado sintética ali, provavelmente muitos de nós concluiríamos que a Constituição brasileira se classifica dessa forma. Você quer ver? Constituição Garantia. De texto reduzido, sintética, busca principalmente garantir a limitação dos poderes estatais frente aos indivíduos. A Constituição de 1988, nós encontramos essa limitação? Sim, claro que sim. Nós temos um limite dado à administração, ao poder público. A administração só faz aquilo que a lei autoriza, que a ordem jurídica permite. Então a gente percebe uma limitação. E essa limitação, ela reflete a ideia da garantia dos direitos fundamentais. Eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas liberdades, eu posso exercer os meus direitos e as minhas liberdades. E o poder público precisa respeitar esse meu espaço. A ideia do respeito do poder público aos meus direitos é uma limitação em sua atuação. Ele só faz aquilo que é possível. Se ele ultrapassar esses limites, ele está agindo de maneira ilegal, arbitrária, abusiva, sem justa causa. Mas a Constituição brasileira traz tudo isso, mas não apenas traz isso. Por isso que a nossa Constituição ela não deve ser classificada tão somente como uma Constituição garantia. Ela vai além. E aí aparece essa nossa classificação aqui. Ó. Ela é caracterizada pela existência, em seu texto, de normas programáticas, de cunho eminentemente social, dirigindo a atuação futura dos órgãos governamentais. Ao passo
que uma Constituição garantia só limita a atuação do Estado, só limita a atuação do poder público, a tal da Constituição dirigente ela faz mais. Ela também limita, por óbvio. Ela garante direitos fundamentais, mas ela exige uma atuação futura do poder público. Ela exige ao poder público uma atuação de diminuir desigualdades sociais, por exemplo, de dar atendimento diferenciado para aqueles que precisam desse tratamento diferenciado. É aquilo que a gente chama de equidade ou igualdade material, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. É aí que vive, que reside, que atua a ideia da igualdade material, e a Constituição dirigente parte para esse campo. Ah, então peraí, Arthur, pensando melhor, a Constituição brasileira ela não é só garantia, ela deve ser classificada como dirigente. Mas ainda temos mais uma classificação, ainda no âmbito da finalidade, a tal da Constituição Balanço. Em comum, ela diz que é destinada a registrar um dado estágio das relações de poder do Estado. Sua preocupação é disciplinar a realidade do Estado num determinado período, retratando o arranjo das forças sociais que estruturam o poder. Faz um balanço entre o período e outro. Isso aqui era muito normal nas constituições de países que viviam regimes socialistas. Por exemplo, quando olhando para aquela antiga União Soviética, né, as repúblicas socialistas soviéticas, ali nós tínhamos constituições que nasciam para durar um tempo oportuno. Elas nasciam com uma meta, um objetivo. Esse objetivo, determinado por um tempo, né, fazia com que essa Constituição tivesse uma validade. E aí já estávamos aguardando uma outra Constituição justamente para estabelecer esse arranjo, para estabelecer esse balanço. Uma Constituição que surgia tão somente para garantir naquele período a realidade da sociedade, mas ela já estava fadada ao seu tempo de duração, né? Então eram constituições temporárias. Como diz, destina-se a registrar um dado estágio das relações de poder do Estado. O Estado ele já estava ali condicionado a exercer determinadas tarefas por um tempo. Sua preocupação é disciplinar a realidade do Estado num determinado período, retratando o arranjo das forças sociais que estruturam o poder. Então, constituições balanço nós nem temos mais, né? Mas vimos muito aquelas constituições de países que viviam regimes socialistas, que nunca vimos no Brasil num cenário como esse. E aí chegamos a uma outra classificação quanto à ontologia, também uma classificação interessante. No primeiro momento complexa de se entender, mas você vai entender com facilidade. Vamos lá. As normativas estão em plena consonância com a realidade social, conseguindo regular os fatos da vida política do Estado. O que significa isso? Essa Constituição é aquela que nasce da vontade do povo, é aquela Constituição que se mantém realmente retratando aquilo que o povo demonstra ser. É uma Constituição literalmente atual, uma Constituição que não se mostrou obsoleta com o passar do tempo. Ela não se tornou defasada. Uma Constituição normativa é aquela Constituição, eu costumo dizer, que é como a roupa feita sob medida. Ela nasceu sob medida, o corpo se mantém em forma, e essa roupa continua vestindo esse corpo da melhor maneira possível. Normativa. Já a Constituição classificada como nominativa, desculpa, gente, ou também tida como nominalista, são as elaboradas com a finalidade de efetivamente regular a vida política do Estado, mas não alcançam o seu objetivo. Ou seja, é aquela roupa feita sob medida também. Mas com o passar do tempo, esse corpo se transformou, perdeu a forma, ou ganhou outra forma. E a roupa, num determinado momento, deixou de vestir bem. É assim que eu melhoro, informalmente, a explicação do que seria uma Constituição nominativa. Diferentemente da Constituição normativa, é aquela Constituição que deixou de atender. A normativa, ela nasce
também atendendo, mas se mantém atendendo. A nominativa ela deixou de atender. Bom, eu só vou ler aqui a Constituição Semântica para consignar as 3 classificações quanto à ontologia, e aí a gente classifica como a Constituição brasileira é adequada. Semântica, a 3ª classificação. São criadas apenas para legitimar o poder daqueles que já o exercem. Nunca tiveram o desiderato de regular a vida política do Estado. É típico de regimes autoritários, constituições ditatoriais, que não é claramente a Constituição de 1988. A dificuldade, então, é classificar a Constituição de 88 entre normativa, a roupa feita sob medida que veste o corpo, que se mantém bom, ou nominativa, aquela roupa feita sob medida que deixou de atender o corpo, pois o corpo tomou outras formas. E aí? Bom, a corrente majoritária ainda classifica a Constituição brasileira como normativa. Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, mas adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Tem aqui embaixo, tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.